A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso módulo sobre discipulado. Essa é a nossa segunda aula, onde a gente vai continuar falando desse tema, por que falar sobre discipulado. Na aula passada a gente enfatizou bastante essa diferença que há entre pessoas que apenas professam ser cristãos, né? Elas dizem, quando são perguntadas qual é a sua religião, elas falam, eu sou crente, eu sou evangélico, e aqueles que decididamente, né, tomaram uma postura de abandonar tudo, renunciar às suas próprias vidas para seguir a Jesus, para serem discípulos de Jesus, para imitar Cristo em tudo aquilo que elas fazem. Então, nós falamos sobre alguns sinais que mostram essa diferença entre pessoas que apenas professam e pessoas que realmente seguem a Jesus. Isso está muito claro nas Escrituras. Lemos alguns textos mostrando que Jesus sempre deixa claro, né, que aqueles que o amam são aqueles que realmente guardam, obedecem a sua palavra, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quando os apóstolos descrevem, Tiago, por exemplo, dizendo que quem apenas ouve a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. Então, em toda a Escritura, há um chamado muito claro para um compromisso com a verdade que a gente recebe pela fé. A nossa vida deve mudar a partir dessa verdade, a gente deve ter uma postura diferente a partir dessa verdade e, infelizmente, a gente tem convivido com pessoas que se dizem convertidas a Cristo, mas que em nada tiveram a sua vida mudada. O pastor Paul Washer faz uma analogia que eu também gosto de usar, dizendo que, imagine que a gente marcou um encontro, uma reunião, e eu chego alguns minutos atrasados nessa reunião, contando a seguinte história para você. Eu digo assim, olha, eu estava vindo, né, com o meu carro pelo caminho e o pneu furou e eu precisei encostar ali na avenida, né, na rodovia, para trocar o pneu. E enquanto eu estava ali trocando o pneu, um dos parafusos do pneu acabou rolando para o meio da pista. E eu estava muito preocupado em chegar no horário, então sem nem olhar para o lado, eu corri para pegar o parafuso. E quando eu percebi, estava vendo uma carreta, né? Aquelas carretas que carregam outros carros a toda velocidade e não deu tempo de eu fazer nada. A carreta me acertou, eu caí no chão, mas enfim, depois eu consegui levantar, limpei ali a minha roupa e peguei o parafuso, troquei o pneu e vim. E estou chegando atrasado por causa disso. Bom, com certeza você iria estranhar essa história. Você ia falar, poxa vida, mas como que você é atropelado por uma carreta numa rodovia e o máximo que aconteceu com você, a sua roupa está um pouco suja, essa história está esquisita. E é exatamente isso. A gente deve comparar a conversão, quando Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura isso é semelhante a ser atropelado por uma carreta. Ninguém fica igual depois que foi atropelado por uma carreta. Ninguém apenas suja a roupa, ninguém tem apenas pequenas alterações depois de ser atropelado por uma jamanta. Então, ser transformado por Jesus Cristo, passar a ser templo do Espírito Santo, esse processo de novo nascimento é algo transformador. Mas a gente tem se acostumado a aceitar a falta dessas evidências na vida de pessoas que se dizem convertidas. Alguém pode dizer, poxa, Eliezer, mas a gente não pode julgar, né? Não pode julgar outra pessoa. Se ela está dizendo que ela é crente, ainda que ela não tenha uma postura, eu não posso ficar julgando se ela é ou não é. Irmãos, na própria Escritura a gente tem elementos para fazer isso. O próprio Jesus fala, né, que a gente deve avaliar uma árvore ruim, não pode dar frutos bons. A primeira carta de João, João está fazendo justamente isso, separando aqueles que são filhos de Deus daqueles que são filhos do diabo. Ele está dizendo, olha, embora algumas pessoas falem isso, mas se a postura delas não é essa, se elas não agem dessa determinada maneira, eles não são filhos de Deus. Então, a Bíblia deixa isso muito claro, que os discípulos de Jesus, o povo de Deus, eles têm determinadas características, eles são de uma determinada forma. E isso dá para ser observado. De novo, né? A gente não está falando aqui de pessoas que nunca erram, que nunca pecam, não se trata disso.
Mas os cristãos, os discípulos do Senhor Jesus, quando eles caem no pecado, eles sentem profunda tristeza, eles correm para o arrependimento, eles buscam arduamente viver uma vida irrepreensível, eles buscam se parecer com Jesus, imitar a Cristo. É isso que o discípulo faz, ele quer imitar, ele quer se parecer com o Mestre. Então, quando a gente se depara com pessoas que, embora tenham levantado a mão, passado até pelo batismo, mas não mostram nenhuma mudança de vida, a gente precisa ajudá-las a perceber que algo está errado aí. E não é a Escritura, com certeza. O que está errado é o nosso entendimento sobre a Escritura. E nessa aula eu queria conversar com você o porquê que isso tem acontecido. Qual será esse atalho que a gente tomou, que direção errada que a gente tem tomado no nosso jeito de ser igreja, que tem gerado esse tipo de coisa, que tem se tornado normal pessoas se dizendo convertidas, mas que não têm nenhuma mudança de vida e continuam frequentando os cultos, sendo membro das igrejas, sem nenhum tipo de transformação. Alguém pode dizer assim, aliás, isso está dito na palavra, né, que nos últimos dias as pessoas atrairão mestres para si, terão comichões nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Jesus fala de uma apostasia, que o amor de muitos vai esfriar. De fato, irmãos, tudo isso é verdadeiro, de fato isso tudo vai acontecer. Mas a gente precisa se perguntar se essas pessoas que dentre nós têm professado a fé cristã, mas não aparentam ser de fato discípulos de Jesus, se elas são fruto desta apostasia, desse esfriamento espiritual que vai acontecer nos últimos dias, ou se é por falta de um cuidado, de uma intencionalidade da igreja, de uma ação de formar essa pessoa e levá-la, conduzi-la à maturidade. Da gente ter um tipo de relacionamento e liberdade dentro da igreja, onde a gente consiga interferir na vida do outro, no sentido de ajudá-lo a crescer, apontando aquilo que não está certo, corrigindo uns aos outros, ensinando uns aos outros. Todos esses 25 mandamentos de mutualidade que nós temos, em que há uma reciprocidade, ou seja, eu faço por você e você faz por mim. Então, todo esse cenário do Novo Testamento é justamente para produzir maturidade nos cristãos. Na Bíblia, a gente tem claramente uma expectativa de maturidade e de crescimento. A gente lê, por exemplo, em Hebreus, capítulo 5, quando o autor vai falar justamente sobre essa necessidade de crescer. Aliás, Hebreus capítulo 6, ele diz, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então aqui há um claro chamado para esse crescimento cristão, esse amadurecimento. Um pouco antes, inclusive, no capítulo 5, verso 11, ele diz: há muito mais que eu gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Então, olha aqui o que esse texto está dizendo. Que é esperado que os cristãos, à medida em que o tempo vai passando, eles se tornem aptos a ensinar outras pessoas sobre o Evangelho. Mas quantos e quantos cristãos entre nós que, por mais que eles tenham anos e anos de vida cristã, eles não amadureceram. Eles precisam ainda ouvir sobre os rudimentos da fé, as lições mais básicas sobre a fé, ainda tropeçam em coisas básicas da fé em Cristo. Isso, será que é resultado só da apostasia, do esfriamento espiritual, do desinteresse das pessoas? Ou como igreja, como líderes, como pastores, nós não temos incentivado e criado um ambiente onde essa mutualidade, esse ensino mútuo, essa participação de uns na vida dos outros, buscando juntos o crescimento, ela é natural. Então essa é a pergunta que a gente deve se fazer e a gente deve pensar.
E para falar sobre isso, eu quero usar para um texto aqui do Fabrício de Freitas, no livro De Volta ao Princípio, onde ele faz aqui uma provocação, né, para nós. Ele diz assim, o cenário atual, o cenário das igrejas, ele é bem diferente daquele retrato que a gente tem na igreja primitiva. Ele diz assim, muitos crentes apenas transferem suas responsabilidades em termos de fazer discípulos para o coletivo ou para a liderança. Fazem tudo menos cumprir a sua missão. Alguns são até bem intencionados no que diz respeito à nossa cultura centralizada no templo. São até considerados bons crentes, porque são alunos da escola bíblica dominical, são participativos em todas as atividades, inclusive nas sessões administrativas, assembleias, são fiéis à doutrina e até zelosos dela, são fiéis dizimistas, não dão trabalho para o pastor e nem para a liderança. Não estamos menosprezando esses irmãos, pois tudo o que aprenderam é que igreja é o que acontece no templo. Pensam que a vida cristã gira em torno de um bom culto, um bom estudo bíblico, uma boa música, uma boa oferta, um bom sermão e uma boa troca de sorrisos. Todas essas coisas são boas. Não pense que estamos criticando elas, mas pergunte a esses irmãos: quantos discípulos vocês já fizeram em toda a sua vida ou estão fazendo agora? Experimente lançar essa pergunta em um culto dominical. E quase todos baixarão a cabeça de vergonha. Esse incômodo é proporcional ao tanto que a grande comissão está distante do dia a dia da maioria de nós. Por que um cristão deveria estranhar ser avaliado à luz de seu chamado primordial? A única resposta possível é que o nosso conceito do que é ser um bom cristão pode ter se afastado demais da ideia original de Jesus. Então, olha que texto provocativo, né? Ele está dizendo que, embora a gente fale, né? Embora a gente até faça coisas boas, a gente frequente a igreja, a gente seja dizimista, se a gente não está obedecendo essa ordenança do Senhor Jesus, que é fazer discípulos, contribuir para que outras pessoas se tornem também discípulos de Jesus, a gente não está obedecendo integralmente a voz do nosso Mestre. E a gente precisa, isso tem desdobramentos, isso causa consequências na igreja, dentre elas a falta de amadurecimento das pessoas. Porque, obviamente, esse não pode ser um trabalho apenas dos líderes, apenas dos obreiros, dos pastores. É lógico que eles terão a primazia no ensino, né? Deus levanta no meio da sua igreja mestres, mas a mesma Bíblia que diz que Deus levanta mestres, também diz, ensinem uns aos outros. Ou seja, em algum nível, todo cristão deve ter condição de ensinar o Evangelho, a palavra de Deus a outras pessoas, ajudar outras pessoas a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. É isso que o texto de Hebreus que a gente leu está falando. E aí, uma outra analogia muito boa está no livro Trelice a Videira. Esse livro, inclusive, vai estar na nossa bibliografia para você buscar e poder ler também. Ele começa o livro com uma analogia muito interessante. Ele diz que na casa onde ele morava tinham duas plantas, né? Dois ambientes de jardim. No fundo da casa tinha uma treliça. Se você já plantou alguma coisa ou já observou algum jardim, sabe que para determinadas plantas é necessário você colocar uma estrutura de apoio, ou de ferro ou de madeira, que vai sustentar aquela planta para ela conseguir se desenvolver, florescer melhor. Então, ele tinha no fundo dessa casa uma treliça que era muito bonita. Ela estava toda pintada, ela era de ferro, muito resistente, né, muito bem cuidada, só que não tinha nenhuma planta nela. A treliça estava ali sozinha e não tinha nenhum sinal que já houve em algum momento uma planta ali, parecia mais um objeto decorativo. Já na parte da frente da casa, ele tinha um jasmim muito bonito, florescendo, muito grande, né? Tomando conta de quase toda a cerca. E havia atrás desse jasmim uma treliça também. Ela era um pouco mais frágil, ela era simples, de madeira, não estava pintada,
em alguns pontos ela estava até meio quebrada, porque o jasmim ele estava frutificando tanto, florescendo tanto, que ele estava pesando sobre a treliça ao ponto de quase que ela não conseguir resistir. Então, pensando sobre essas duas imagens, os autores do livro Treliça e a Videira, eles propõem esse olhar para a igreja, que muitas vezes aquelas estruturas na igreja que deveriam apenas suportar o crescimento da igreja, o florescimento da igreja, elas acabam se tornando as coisas principais, as preocupações principais da igreja. E o que seriam essas treliças? As treliças seriam as comissões que nós temos para organizar determinado evento na igreja, a estrutura de tesouraria, a estrutura de secretaria, a formação dos departamentos, um determinado programa que a igreja tem, uma cantata de Natal. Todas essas coisas são estruturas que vão contribuir com o crescimento da videira. E o que é a videira? É o povo de Deus sendo formado. Lembra que na aula anterior a gente falou que o que Deus está fazendo agora é formar, reconciliar um povo e formar esse povo para si mesmo, para que ele possa habitar com ele. Tanto em Gênesis como em Apocalipse, o cenário é o mesmo. Deus, a humanidade, um lugar e ele morando e habitando junto com o seu povo, né, com a humanidade. Então, e isso que Deus está fazendo ao longo desse tempo em que a gente está vivendo. Então, essa é a videira, esse é o trabalho no qual o Senhor está trabalhando. Essa é a videira verdadeira, os ramos estão ligados em Cristo, estão florescendo e frutificando. Então, a principal obra é essa, mas muitas vezes a treliça, essas estruturas de apoio, elas acabam tomando um espaço gigante no nosso jeito de ser igreja. E acaba que tudo que a gente faz tem a ver mais com a treliça do que com a obra mesmo de formar esse povo, de amadurecer esse povo. E essa é uma analogia muito interessante, porque eu acho que reproduz muito bem o que boa parte de nós temos feito na igreja. Os erros que a gente tem cometido têm a ver com isso. Às vezes nós valorizamos muito mais essas questões estruturais do que a comunhão, do que o crescimento espiritual, do que o fortalecimento, do que a correção, o ensino. Então, quantas vezes, né, às vezes a gente vai promover um evento e fica mais importante que tipo de roupa que vai ser usada naquele evento, como que vai ser a toga, como que vai ser o cenário, como que vai ser, que flores vão ser usadas, do que mensagem vai ser passada. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o entorno e esquece aquilo que é essencial na vida da igreja, que é a proclamação do Evangelho e o ensino das pessoas para guardarem, para crescerem nesse ato de se parecer com Jesus. Então, esse é um grande risco que todos nós corremos, e isso muitas vezes é imperceptível, às vezes sem querer, pelo próprio hábito, né? Porque sempre a gente fez as coisas assim, a gente acaba reproduzindo isso sem mesmo pensar sobre essas coisas. Então, isso é um grande perigo quando a obra da treliça, aliás, a obra da treliça, ela acaba se sobrepondo ao crescimento da videira. Então, com essas coisas, a gente precisa se perguntar, né? Qual que é o estado da nossa igreja local? Qual que é a minha participação, a sua participação nesse contexto? Será que eu sou alguém que está totalmente empenhado apenas na estrutura, né, em cuidar das coisas que são estruturais? Vou dar um exemplo. Às vezes a gente se anima mais, por exemplo, para participar de um mutirão de limpeza na igreja, ou de pintura do templo da igreja, do que a gente, por exemplo, ir junto com outro irmão, ter uma conversa com alguém que está cometendo um ato de pecado, que está vivendo uma atitude pecaminosa e que precisa que alguém corrija, que alguém o ensine. Então, poucos de nós teriam disposição para ter uma conversa assim, que vá gerar essa dificuldade, esse conflito, né, de apontar aquilo que alguém está fazendo de errado, e biblicamente, buscando o crescimento dele, como é uma ordenança bíblica, mas a gente tem muito mais disposição para fazer coisas que são estruturais, como, por exemplo, pintar a igreja. Então, essas coisas mostram como que a gente
às vezes, está vivendo em desequilíbrio. A gente está valorizando mais as coisas secundárias do que aquelas coisas que são essenciais. E o que acontece? Acontece o que aconteceu no jardim desse autor. No fundo da casa dele, ele tinha uma treliça que era linda, estava muito bem cuidada e pintada, só que não tinha nenhuma planta nela. E isso pode ser o reflexo de algumas das nossas igrejas. Tem ali o prédio, tem uma estrutura, tem departamentos, tem uma tesouraria, mas cada vez mais a igreja está perdendo o seu vigor. Não há frutos novos, não há conversões, não há gente crescendo, amadurecendo em Cristo, não há pessoas descobrindo dons e talentos e servindo a Deus, não há empolgação pelo ministério, pelo serviço, pela comunhão, por estar nos cultos. Então, o que isso indica? Que a videira, que a planta está cada vez mais doente, enfraquecida, porque toda a atenção está sendo destinada à estrutura e não à planta. Então, a gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar se as nossas atitudes, o modo como a gente lidera o nosso departamento, se você é um líder, o modo como você lida com as pessoas da sua igreja, isso incentiva mais o crescimento da videira ou o crescimento e a manutenção das estruturas. Às vezes, a gente compra uma briga com quem for na igreja para manter um determinado tipo de evento, porque para nós o evento se tornou mais importante do que as pessoas com as quais a gente promove aquele evento. Às vezes o evento até sai lá o encontro das mulheres, sai lá o acampamento dos jovens, só que essas coisas acontecem no meio de várias brigas, irmãos brigando uns com os outros porque não conseguem se entender, que chácara que a gente vai, e aí vira um conflito muito grande para decidir o lugar, quando o que mais deveria importar é o que a gente vai promover nesse lugar, né? As pessoas que vão ser ali impactadas pela palavra, que vão crescer, que vão descobrir dons. Então, esse é um ponto muito importante para a gente estar muito atento. E Jesus nos deixou essa ordem, né? Ele não pediu para a gente construir templos, ele não pediu para a gente montar estruturas, ele não pediu para a gente fazer eventos, embora, vou ressaltar aqui, nada dessas coisas elas são ruins em si mesmas, mas o que Jesus pediu façam discípulos. Uma outra analogia que eu gosto imagina que você chama alguém para limpar a sua casa, você vai ali trabalhar e vai receber alguns amigos lá no final do dia e a sua casa está uma bagunça, cheia de louça, a sala está toda ali bagunçada e você chama ali uma diarista, uma pessoa para te ajudar, para ela limpar. Então você sai para trabalhar e fala, por favor, dê um jeito na casa porque eu vou receber algumas pessoas no final do dia. E quando você volta e entra na sua casa, ela está tão bagunçada quanto no momento em que você saiu. E aí você vai questionar, poxa vida, mas você passou o dia inteiro aqui, você não conseguiu organizar nada na casa? Ela falou, olha, eu ia limpar ali, eu ia lavar a louça, eu até vi que a sala está bem bagunçada, só que eu fui lá no seu armário e eu percebi que os seus sapatos estavam todos fora de lugar, né? Então eu organizei os sapatos ali bonitinho, né, por cor, né? Sapatos de sair, sapatos de festa, sapatos de esporte, e depois eu fui no seu armário, vi também que as camisas estavam todas fora de lugar, eu também organizei elas por cor, tal, e todo aquele detalhe. Que reação você teria com essa pessoa? Fala, poxa, muito legal isso que você fez, só que eu precisava que a minha casa tivesse limpa, que a louça tivesse lavada, porque foi essas coisas que eu te pedi. Com certeza você não ficaria satisfeito com essa pessoa. E pode acontecer, irmãos, que naquele dia Jesus terá a mesma decepção com a gente. Ele nos deu uma ordem clara, façam discípulos, né? Promova o crescimento das pessoas. E a gente vai falar, Senhor, olha aqui, que cantata bonita que a gente fez, olha, Senhor, como nossos departamentos são organizados, olha o nosso relatório financeiro, como está tudo certinho. E ele vai falar, poxa, que legal que você fez essas coisas, só que cadê os discípulos? Cadê as pessoas amadurecendo? Cadê as pessoas que encontraram dons e estão servindo? Cadê as pessoas que você enviou para servir em outros lugares? Então, a principal coisa que Jesus pediu, talvez a gente esteja deixando de lado e, em contrapartida, a gente está se dedicando a coisas que ele não pediu. Então, esse é um alvo muito
importante que a gente não pode perder de vista. Nós precisamos sempre lembrar que a principal ordem, né, a grande comissão, assim esse texto é chamado, é para que a gente faça discípulos, que a gente se concentre nisso. E se no ato de fazer discípulos a gente precisar dessa estrutura, certamente a gente vai precisar, que a gente use elas, mas que elas nunca tomem ou ocupem o lugar da principal ação na qual a gente tem que estar concentrado. O que isso vai significar na prática? Que todas as coisas que a gente promove na igreja, todos os eventos que a gente promove na igreja, eles têm que estar servindo a esse alvo de fazer discípulos, de amadurecer as pessoas, de proclamar o evangelho, de ensinar a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou. Se a gente tem algum tipo de programação na igreja, de departamento, de evento, que não está necessariamente promovendo o crescimento da videira, então essa treliça ela perdeu o seu lugar, a sua necessidade, ela já não é mais necessária, porque o alvo da nossa obra é fazer com que a planta, a videira cresça. Então tudo que a gente faz deve motivar, deve contribuir para que a planta esteja cada vez mais florescente, para que essa videira dê frutos, né? E cada vez frutos melhores. E quando ela estiver dando muito fruto, ela vai glorificar o Pai que está no céu e assim nós vamos demonstrar sermos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus.